Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Bíblia para você. Como você sabe, estamos abordando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e hoje nós estamos no capítulo 5, final do capítulo 5. A partir do versículo 16, nós vamos falar sobre essa famosa passagem sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. A palavra do Senhor diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, preste atenção, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Hoje eu quero falar sobre essa porção da palavra, quando fala sobre andar no Espírito e não satisfaça as concupiscências da carne. Concupiscência, na verdade, é um desejo ardente, é algo que vem do interior, algo que você quer muito. Essa é a concupiscência, ele fala, da carne, o desejo ardente da carne, mas andai no Espírito. O que seria essa palavra, essa expressão, andai no Espírito? É de você estar em conformidade com o Espírito. É você não só saber do Espírito, mas andar, ou seja, o seu procedimento tem que estar debaixo de influência do Espírito Santo de Deus. Suas ações, seus pensamentos estão debaixo dessa influência. Na verdade, aqui, o andar não é apenas o processo de colocar um pé atrás do outro, à frente do outro, no processo de andar, mas no processo de você adquirir aquilo, sendo verdade para a sua vida, e você viver aquelas verdades do Espírito, ao contrário da concupiscência da carne, que é esse desejo latente que está dentro de nós, e nós podemos entender da velha natureza um combate com a nova natureza. Por isso que ele fala que são opostos entre si, há essa luta entre a carne, esse desejo ardente da carne, satisfazer os desejos da carne. E ele fala sobre isso. E para isso, ele coloca uma lista, né? Ele coloca uma lista das obras da carne. Perceba o plural, obras da carne. E ele coloca essa lista. Quando você se dá conta dessa lista, você consegue entender que, na verdade, ele está falando de quebra de relacionamento. Aqueles que são guiados pela concupiscência da carne sempre destroem relacionamentos. Perceba, prostituição. Prostituição é você quebrar a relação máxima entre você e seu Criador. Impureza, lascívia. Lascívia é essa propensão à luxúria. Idolatria, feitiçaria, inimizades, olha só. Inimizade, porfias. Porfias, essa ideia de contenda, de discussão, de quebra de relacionamentos. Ou seja, toda a obra da carne está falando de quebra de relacionamento. Relacionamento é quebrado. Ou seja, você não valoriza o outro, você sempre se valoriza. Ou seja, a obra da carne quer satisfazer a si mesmo em detrimento das relações que são quebradas. Hoje em dia existe uma ideia de que você precisa aproveitar o momento. Você já deve ter ouvido isso. Curta o hoje, esqueça o amanhã, esqueça o que passou, curta o momento. E quando você é guiado por essa ideia carnal de curtir o momento em detrimento do que você tem experimentado no passado e do que há de vir no futuro, você quebra relações, porque ao curtir o momento, você esquece de onde você veio e para onde você vai. Você faz coisas não pensando nas consequências, ou seja, você se torna uma pessoa inconsequente e quer viver o momento. Viver o momento pode quebrar relações com as pessoas, pode quebrar valores que você trouxe, até mesmo familiares, de pessoas que investiram na sua vida.
Pessoas que vivem o momento pensam que elas são o start de tudo, que não tem uma história anterior, que o começo daquele momento, essa é a obra da carne, que existe um botão start no meu peito e daqui em diante começam-se as coisas. Não, existe alguém que investiu na sua vida, alguém que fez você chegar até lá. Então essa é uma falta de gratidão, obras da carne. Mas também aquelas pessoas que vivem a obra da carne, que vivem o momento, esquecem das consequências futuras do que você faz hoje na sua própria vida, na vida das pessoas, na sua relação com Deus. Essa é a obra da carne, essa quebra de relacionamentos, destrói relacionamentos. Quando você lê essa lista, você vê quem vive a obra da carne, aqui a expressão grega é sarx, não é essa carne que você pode beliscar, é a natureza pecaminosa. Ele está falando o seguinte, dentro de todo ser humano resgatado por Cristo, há essa luta entre a concupiscência da carne, esse desejo da carne e andar no Espírito. Há uma luta dentro de nós e nós temos que dar lado para Cristo Jesus, para que a nossa velha natureza seja dominada pelo Espírito Santo de Deus que está em nós. Como que essa velha natureza é dominada? Aí vem a consequência do texto. Ele fala no versículo 22, mas o fruto do Espírito. Ou seja, para que possamos realmente sermos dominados, a nossa velha natureza seja totalmente dominada por Deus, Ele providencia o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, quando foi assunto aos céus, Ele falou, eu vou para que vos envie outro Consolador, aquele que vos guiará a toda a verdade, aquele que vos fará ser revestidos dessa nova natureza em Cristo Jesus, aquele que mostrará as minhas obras e colocará dentro do seu coração. Mais do que isso, aquele que vai fazer a sua vida frutificar. Muitas vezes a gente pensa, somos salvos pela fé, mas somos salvos por uma fé frutífera. Isso mesmo, somos salvos por uma fé frutífera. O apóstolo Paulo faz uma relação muito interessante entre uma árvore e seus frutos. Olha só, vou desenhar até uma árvore bonitinha aqui, com frutos, ó. E seus frutos. Ou seja, toda árvore frutífera você espera colher frutos. Essa é a ideia. Mas, quando olhamos o fruto do Espírito, ele fala frutou. Ele não faz no plural, frutou, e nós vamos chegar a isso mais tarde. Ele fala, esse fruto que o Espírito frutifica em nossa vida, ele é baseado em um complexo de raízes que o nutrem. Quando você vê o fruto, não é o fruto que leva a vida à árvore, mas debaixo desse complexo de árvore há realmente raízes. Ou seja, uma das lições que eu e você temos que entender é que há alguém que nos nutre, há algo que nos fortalece, então sim vamos frutificar. Primeira lição quando a gente olha aqui, quando a gente olha o fruto do Espírito é que nós temos que estar enraizados em Cristo Jesus. Ele é quem nos nutre. Nós temos que estender as nossas raízes para esse solo que se chama Jesus e dele recolher os nutrientes para que assim possamos frutificar e esse fruto do Espírito. Outra questão é que nós temos que entender que é inevitável darmos frutos. É inevitável frutificarmos. Não há como um cristão ficar inerte, na inércia. Eu sou cristão, mas não estou dando frutos. Pelos seus frutos o conhecereis. Quando olhamos para uma pessoa, vemos amor, vemos alegria, vemos bondade. Será que vemos paz, um domínio próprio? Esse é a marca de alguém que está realmente alicerçado ou enraizado em Cristo Jesus. Por isso que o fruto aponta para o complexo de raízes. É ela que nos nutre. Ou seja, crescer também é inevitável. Frutificar é inevitável. Essa é a ideia. E quando ele fala de fruto, ele está falando de algo maravilhoso. Porque muitas vezes nós temos a tendência de acharmos que podemos escolher um ou outro fruto do Espírito. Mas na verdade ele está falando o seguinte, esse é um complexo que vem junto. Não tem como você frutificar em alegria, mas não frutificar em amor. Não tem como você ter fidelidade, não ter domínio próprio. É algo que cresce junto, é um fruto, é uma ação que Deus faz na sua vida, no seu interior, que vem frutificar em todas essas áreas. É como se fosse uma fruta com vários gomos nela mesma, que você abre, tem vários gomos, mas todos os gomos crescem no mesmo fruto,
Ao descascar aquele fruto, você tem várias camadas, vários gomos, mas que pertencem ao mesmo fruto. É isso que o Espírito Santo de Deus faz em nós. Então é inconcebível a ideia de que eu posso ter paz, mas sem alegria. Não, ela vem junto. É inconcebível a ideia de que eu posso ser longânimo sem ser bondoso e assim por diante. Você entendeu? Ou seja, quando o Espírito Santo de Deus age em nós, ele age numa totalidade. E você, quando olha para o fruto do Espírito, você vê que ele gera relacionamento. A obra da carne, sarx, que é essa velha natureza, destrói relacionamentos. A obra do Espírito, esse fruto do Espírito na nossa vida, esse frutificar do Espírito, ele conduz ao relacionamento. Quando olhamos para Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, ele falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E a base da criação é relacionamento. Deus não criou o homem para se isolar. Você lembra da passagem em Gênesis, quando Deus criou o homem e mais tarde ele cria Eva? Não foi um descuido de Deus. Na verdade, ele queria mostrar a grande lição que todo ser humano precisa entender, que nós somos seres de relacionamento. E quando o Espírito Santo de Deus age em nossa vida, ele gera relacionamentos. Então a pergunta que fica para mim e para você, será que eu sou um destruidor de relacionamentos ou sou um grande construtor de relacionamentos? Será que eu tenho nutrido primeiro uma relação com Deus através das minhas raízes? E esse fruto tem realmente frutificado na vida de outras pessoas e eu tenho estendido nos relacionamentos? Relacionamento dentro da sua casa, relacionamento com seus amigos, conhecidos, relacionamentos dentro da igreja e, por que não falar, relacionamento dentro da sociedade. Por isso que eu tenho que entender que há essas duas naturezas lutando dentro de mim. A concupiscência da carne, esse desejo latente que há da velha natureza, mas com essa nova natureza em Cristo Jesus, que quer frutificar e quer gerar relacionamento na minha vida, que é o fruto do Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo, em Gálatas capítulo 2, ele fala sobre o seguinte, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Capítulo 2, versículo 20. E esse viver que agora tenho na carne, apesar de eu ter essa vivência na carne, essa pujança na carne de desejo latente, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É por isso que no versículo que nós lemos, ele fala no versículo 24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, a sarx, a velha natureza, essa concupiscência, esse desejo ardente com as suas paixões e concupiscências. Estamos crucificados em Cristo. E é por isso que o Espírito Santo pode ter liberdade para fazer-nos frutificar. Somos salvos pela fé, mas uma fé frutífera. Que essa lição possa realmente recordar tantos valores que temos e que possamos nutrir relacionamentos. Primeiro, relacionamento com Deus, através de raízes profundas, de onde seremos nutridos. Também relacionamento com as pessoas ao nosso redor, para que possamos criar e fortalecer tantos relacionamentos aí. Quero orar por você mais uma vez. Pai, obrigado por esse estudo, obrigado por essa passagem tão linda. Obrigado porque o Teu Santo Espírito faz o nosso coração frutificar. Que possamos viver essa realidade de uma nova natureza, de relacionamentos fortes. Para a glória do Teu nome eu oro em nome de Jesus. Amém. Então nos vemos no próximo episódio. Deus te abençoe.